Esse vídeo daqui é um tutorial mão na massa sobre a Deribit, que é a maior corretora do mundo de opções de Bitcoin. A gente já vai para a tela do meu computador. Essa é uma corretora que existe desde 2016, portanto ela já é bastante antiga e eu mesmo já opero há vários anos nela. É uma corretora bastante segura. Tem inclusive aqui um vídeo no canal de 40 minutos falando só sobre as questões de segurança da Deribit. Também é uma corretora que tem muita liquidez. Quem opera opções na B3 não tem nem conversa, tem muito mais liquidez só nessa corretora do que em toda a B3. E também, quem está acostumado a operar no mercado à vista de criptomoedas, o OI, o Open Interest, os contratos em aberto da Deribit, são muito maiores do que da Binance, por exemplo, que é a corretora mais conhecida do mundo. E aqui eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode utilizar essa corretora. Bora lá? Então, bora lá para o tutorial, galera. Bom, o primeiro passo, obviamente, é você criar uma conta na corretora. Se você criar uma conta pelo link que está aqui na descrição desse vídeo, você consegue benefícios de redução, desconto nas taxas. Para criar conta, não tem muito mistério. Você coloca aqui o seu e-mail, o país de onde você mora, e aqui você preenche isso aqui e vai em continuar. Não tem muito segredo. Uma vez criada a conta, essa daqui é a tela inicial da corretora. Confesso que eu não utilizo muito essa tela inicial. Se você quiser ir para a parte de operações com opções, você clica aqui nesse menu superior Options. E aqui você vê que você tem as opções inversas e também as opções lineares. Qual que é a diferença entre uma e outra? Nas opções inversas, quando você opera opções de Bitcoin, você recebe prêmio em Bitcoin. Nas opções inversas, quando você opera opções de Ethereum, você recebe prêmios em Ethereum. Já nas opções lineares, independentemente do ativo que você operar, seja Bitcoin, Ethereum, Ouro, Solana, XRP, em qualquer um deles, os prêmios recebidos ou pagos, eles são em dólar, em USDC, que é uma stablecoin pareada em dólar. Uma vez que você defina o que você quer operar, vamos colocar aqui o exemplo de opções inversas, supondo que eu quero receber prêmios em Bitcoin. Eu seleciono aqui um vencimento. Vamos colocar aqui esse vencimento, mas pode ser qualquer um. Aí você vai ser direcionado para essa tela, que é a grade de opções. Aqui na grade de opções, você tem o vencimento que você selecionou. Se você quiser alternar para outro vencimento, você pode. Então aqui você tem todos os vencimentos. Aqui na coluna central, você tem o strike, ou preço de exercício. Aqui à direita você tem as puts e aqui à esquerda você tem as calls, que são os dois tipos de opções. Uma vez que você defina o vencimento e o strike que você quer comprar ou vender uma opção, você vem aqui, clica na linha correspondente ao vencimento e ao strike, e ao clicar vai ser aberta a boleta. E aqui você decide se você quiser comprar, você clica no buy, se você quiser vender, você clica no sell. Sendo que nas opções inversas, veja que você vai pagar ou receber em bitcoins. Aqui está o preço dessa opção em bitcoins. Significa que você vai pagar essa quantia aqui, caso você compre. Significa que você vai receber essa quantia aqui exata, caso você venda? Não. Esse daqui é o preço de uma opção. O valor que você vai pagar ou receber depende do preço vezes a quantidade. Por exemplo, imagine que o preço da picanha é R$100 o quilo. Se você comprar 1 quilo, você vai pagar R$100. Se você comprar 10 quilos, você vai pagar R$1.000. Se você comprar 100 gramas, que é 0,1 quilos, você vai pagar R$10, ok? Preço da picanha é 100. O valor que você vai pagar depende do preço e da quantidade. E aqui é a mesma coisa. Esse daqui é o preço dessa opção. Se eu fizer um contrato de 1 Bitcoin e eu vender, eu vou receber exatamente essa quantia, porque isso daqui vezes 1 dá exatamente isso daqui. Se eu for comprar, eu vou pagar esse mesmo valor. Se eu tiver na quantidade de 10, é isso vezes 10. E se eu tiver numa quantidade fracionada, é isso vezes isso. Vamos pegar aqui, te dar um exemplo mais redondinho que é com dólar, que é mais fácil de pensar do que com frações de bitcoins. Essa opção aqui, ela está custando $90. Significa que, se eu for comprar um contrato inteiro, eu vou pagar 90, porque 90 vezes 1 é 90.
Só que aqui nas opções inversas eu consigo fazer um contrato mínimo de 0,01. Então, o valor que eu pagaria nessa daqui seria isso vezes isso. Então, 90 vezes 0,01, 90 centavos de dólar, ok? Então, eu consigo fazer operações com capital pequeno e também essa corretora tem muita liquidez. Então, eu posso fazer com contratos grandes também, de 1 Bitcoin, 10 Bitcoins, 100 Bitcoins, 1000 Bitcoins. A gente tem liquidez para contratos grandes também. Legal? Bom, então o que eu te apresentei agora? Como que você se registra na corretora e a grade de opções. Além, é claro, da diferença entre as opções inversas e opções lineares. Também te mostrei como que você abre a boleta e compra e vende opções. E expliquei qual que é o valor que você vai pagar ou receber, que é o prêmio das opções vezes a quantidade de contratos. E aqui no vencimento, em que você tem posições montadas, aparece aqui. Em verdinho é a anotação de posições que você tem compradas, e em vermelho são as posições que você tem vendidas. Então, aqui eu tenho posição comprada e aqui eu tenho posição vendida. E rolando aqui para baixo, eu vejo todas as minhas posições, sendo que aqui eu tenho meu P&L, meu Profit and Loss, lucro ou prejuízo, e aqui eu tenho o saldo de todas as operações. Algumas estão dando prejuízo, algumas estão dando lucro. No saldo total, eu estou com lucro. E esse lucro aqui, esse P&L, é um lucro que é expresso em Bitcoins, porque eu costumo operar opções inversas, porque eu tenho interesse em acumular mais Bitcoins, sem precisar de novos aportes para isso. Então, quando as minhas operações dão lucro, eu estou aumentando a minha quantia de Bitcoins, tá legal? Aqui você consegue ver o preço médio de compra ou de venda, o preço atual e a diferença é o seu lucro. Uma vez que eu tenha aberto uma posição, eu posso encerrar uma posição. Aqui eu tenho uma posição aberta, eu posso vir aqui e se eu selecionar o botão Reduce, ele vai se desfazer, vai reduzir uma posição que eu já tenho aberto. Como eu já tenho ali uma posição vendida, eu encerro uma posição, eu encerro ela comprando, ok? Então, quando eu comprar, ele vai estar encerrando essa vendida. Se eu tenho uma posição comprada e eu clicar o botão Reduce para me desfazer de uma comprada, eu vou fazer aqui uma venda. Também consigo encerrar a posição de uma forma mais simplificada. Aqui embaixo, como eu te mostrei, na parte das posições, se você arrastar aqui tudo para a direita, você vai ver que tem um botão Close. Esse botão é um botão, uma tecla de atalho para você fechar a posição a preço de mercado. Além da grade de opções, você tem uma série de ferramentas adicionais na Deribit. Aqui nesse íconezinho do boneco você tem os dados da sua conta, aqui você tem os dados da margem, inclusive tem vídeo aqui no canal explicando exatamente, detalhadamente como que funciona a margem da corretora. Aqui você pode transferir moedas à vista, você não tem custo de transacionar stablecoin para Bitcoin, Bitcoin para stablecoin, você não tem custo para transformar Ethereum em Bitcoin. Enfim, qualquer negociação nesse par de moedas que você queira não tem um custo, ok? Então você pode fazer negociações à vista, em futuros, mas obviamente o principal da Deribit são as operações com opções. Além disso, nesse ícone aqui, você tem uma série de informações relevantes, dentre elas o Position Builder, que é o construtor de posições. Clicando aqui, ele vai abrir uma nova aba, e essa aba aqui vai dar a representação visual do seu P&L, seu Profit and Loss, lucro ou prejuízo, do seu patrimônio, quanto que ele está aumentando ou reduzindo, controle de margem, enfim, todo o controle visual, a representação visual do que está acontecendo com a sua conta em cada cenário, é o Position Builder que te dá. E ele te mostra tanto as operações reais, quanto também as operações simuladas. Então, se você não tem nada na conta e você quiser simular, se eu vendesse uma put, o que aconteceria? Se eu comprasse uma call, qual que seria a minha região de lucro ou de prejuízo? Aqui no Position Builder ele te mostra, ok? Nessa tabelinha, tudo que tiver ticado é o que vai estar aparecendo ali no gráfico e você pode selecionar
tanto posições reais quanto posições simuladas. Então, nessa estratégia aqui, por exemplo, essa daqui é uma estratégia simulada. Daqui a pouquinho eu te mostro como que está a situação da conta real. Mas essa é uma estratégia que eu estou simulando aqui e estou executando em outras contas. Na linha verde, você está vendo o equity, o patrimônio em bitcoins. Nesse balão verde está aparecendo que é 1. Então, com essa estratégia, se você começa com 1 bitcoin e vai passando o tempo e em 30 dias ele fica... Enquanto eu estou gravando aqui, o Bitcoin está em 111.500, tá legal? Veja, ele está em 111.500. Se ele ficar acima do 89 e abaixo dos 140 nos próximos 30 dias, eu aumento a minha quantia de Bitcoins. Passa de 1 Bitcoin para 1.0353, que é um incremento de 3.53 Bitcoins. Sendo que, se ele vem para esse ponto aqui, eu passo para 1.08, incremento de 8%. E se ele vier para cá, eu tenho um incremento de 6,46% de Bitcoins. E esse incremento de Bitcoins é exatamente o lucro dessa operação. Então, antes eu estava vendo o equity, a variação do equity, e aqui eu estou vendo o lucro ou prejuízo. Então, essa daqui, por exemplo, é uma operação com altíssima probabilidade de ganho, já que a chance maior é de que nesse período de tempo ele fique nessa faixa de preços. Agora aqui eu vou selecionar as posições reais dessa conta aqui e você está vendo o lucro dessas operações. Então, essas operações aqui abertas, se o Bitcoin ficar acima dos 105 e abaixo dos 119, eu vou ter esse incremento aqui de 0,0849 Bitcoins. Veja que a faixa é mais estreita. Pelo fato de a faixa ser mais estreita, o meu lucro em termos percentuais dessas posições reais, ele é bem mais elevado. É claro que se o Bitcoin for para uma extremidade da região de prejuízo, eu estou também sujeito a um risco maior. Só que eu tenho meios para me defender disso, tá? Eu tenho um hedge, uma proteção, e eu sei fazer um ajuste dessa posição caso ele vá para esse cenário aqui, que seria adverso para essa posição aqui. E aqui você pode simular posições à vontade, selecionar um vencimento aqui. E se eu comprasse uma call nos 100 mil, nessa quantidade de 1 Bitcoin, de 5 Bitcoins, para esse vencimento. Opa, essa operação ia aumentar a minha quantia de Bitcoins ainda mais caso ele subisse. Então você pode colocar simulações aqui à vontade, que isso não vai emitir uma ordem real para sua conta. Aqui no Position Builder é só para visualização, ok? Essa ferramenta só te permite visualizar e não executar ordens, tanto as simuladas quanto as reais, ok? Isso não tem impacto na conta. Além disso, para saque, segurança da conta, você tem aqui esse íconezinho de um boneco no canto superior direito, que você tem todos os detalhes da conta. Você tem aqui o log de transações, que é o extrato de todas as suas operações, quanto que você está recebendo, quanto que você está pagando, qual que é o seu lucro ou prejuízo, quanto que você está pagando de taxa. Aqui tem todo o detalhamento. E se você quiser mais informações, quanto que são as taxas, qual que é a regra da corretora, quando que é o exercício, você tem aqui, ó. Nesse menu, você tem essa parte aqui, Knowledge Base, que é a base de conhecimento. Quando você clica aqui, ele vai aparecer essa tela que tem todas as informações. Então, você quer perguntar, você quer saber sobre taxas, por exemplo. Você pode digitar aqui FI, e ele vai te mostrar o artigo referente a taxas. Quanto é que é a taxa de corretagem? Quanto que é a taxa de opções? 0,03%. E aqui você tem organizado por temas, né? Como que são calculados os preços, etc e tal, como que é o exercício. E é claro, né? Tá aqui em inglês, mas você pode colocar o Google Tradutor, por exemplo, caso você queira. Então, até o momento, pessoal, te dei uma visão geral sobre a corretora, te mostrei como abrir e fechar ordens, comprar e vender, como que é a dinâmica de preços, como que é o Position Builder e o caminho para você encontrar mais informações sobre as regras da corretora. Eu acredito que com isso você já tem uma base para operar.
ou pelo menos para dar os primeiros passos. Se tem algum ponto específico que você ficou com dúvida, que você acha que merece um vídeo a respeito, deixa aqui nos comentários para eu saber, que eu posso, dependendo da quantidade de pessoas interessadas, gravar outros vídeos sobre outras funcionalidades, sobre outras particularidades da Deribit. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo numa próxima. Um grande abraço e até mais.